Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live. Joelson Rodrigues, seja bem-vindo. Joãozinho, Deus abençoe. Fernanda Grabowski, Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? Como é que é o nome? Ademário Almeida. Celina Miranda, Deus abençoe. Sandro Santos, olha o Sandro aí, Deus abençoe, Sandro. Seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, sua casa. Glória a Deus. Fernanda, Deus abençoe, Fernanda. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live. Segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. Estamos juntos para falar das grandezas do reino. Maria José, Deus abençoe. Edna Silva, Deus abençoe. Sejam bem-vindas. Que mais? Vamos ver aqui. Milene, Deus abençoe, Milene. Ezequiel Fiauzi. Maria Conceição Ferraz. Mara Eliette Moura. Neuza Medrado. Que mais aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, tá muito rápido aqui o nome, pessoal. Não tô conseguindo ler, não. Ai, meu Deus. Elmo Jairo. Ó, a paz do Senhor. Amém, Jairo. Deus abençoe. Neuza. Deus abençoe, Neuza. Ivonete. É isso. Ivone Ferreira. Josefa Creuza. Os nomes tá tão pequenininho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live. Vamos junto até as 20 horas. E Deus com certeza vai falar no seu coração. Tô baixando aqui, pessoal, para mim poder ver as letras, tá? Glória a Deus. Josefa Creuza. Quem mais? Fernanda. Cadê o pessoal do Kauai? Cadê o pessoal do Kauai que não chegou ainda? Meu Deus. Vamos iniciar nossa live, amados. Adeildo Vieira dos Santos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Que mais? Simone Alves. Boa noite, Simone. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Glória a Deus. Mais alguém? Cadê o povo, gente? Estamos iniciando a nossa live. Hoje eu vou começar uma nova série. Falar sobre o medo hoje. Nós vamos iniciar com o tema Vencendo o Medo do Futuro. Glória a Jesus. Em nome de Jesus você vai vencer. Debate, irmão, oração para o meu casamento. Patrícia Alves Vaz Batista, Isaac do Santo Batista. Pai, nós oramos nesse momento pelo casamento da Patrícia e pelo casamento do Isaac. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu cuidado. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, graça, unção e poder para este lar. Repreende todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Repreende toda obra de bruxaria, de feitiçaria. Nós estamos profetizando milagres sobre a vida desse casamento, a vida da tua filha, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Viu? O debates oficial, no caso, né? Patrícia Alves, Deus abençoe. Meu esposo não fala comigo, mas Deus vai tocar no coração dele, ele vai falar, tá bom? Creia no Senhor, ora bastante, creia em Deus, deixa Deus trabalhar. Aleluia. Maria, boa noite, Maria, Deus abençoe. Ora por mim, para minha família. Pai, nós oramos nesse momento pela família da Maria e também por ela. Pedimos a tua bênção, o teu cuidado. Em nome de Jesus, intervenha, arranca todo o mal. Se porventura o inimigo tentar colocar algo, Senhor, para atrapalhar a obra do Senhor na vida desta família, nós estamos quebrando, declarando por terra em nome de Jesus. Profetizo o milagre, profetizo a bênção, profetizo a vitória, em nome de Jesus. Amém? Maria, Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Jesus continue abençoando e guardando sua vida, pastor. Amém, Sandro? Continua orando por nós aí, para Deus nos dar vitória, para que possamos estar sempre de pé, né? Porque só a graça de Deus pode nos sustentar. Maria de Fátima, seja bem-vinda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança, de Campinas, São Paulo. E tenho live segunda, quarta e sexta, tá? Na segunda-feira eu passo uma live da célula, que é uma matéria que a gente recebe aqui da Igreja Batista, lá do Santa Bárbara do Oeste, onde nós ministramos também na nossa igreja. E na quarta e na sexta é um estudo que eu preparo exclusivamente para vocês, tá bom? E nós vamos falar agora sobre o medo. E hoje eu quero falar sobre vencendo o medo do futuro. Mas teremos outros temas aí, são 10 temas que a gente vai estar trabalhando dentro do tema medo, tá? Subtema no caso. Nós vamos estar trabalhando com vocês, tá bom? Deus abençoe. A Simone Alves, oração. Meu marido foi embora tem 15 dias.
Jesus te ama, pastor, ora pela minha família, amém. Valmir Pereira. O Valmir Pereira é o pai da Netiniele, né? É isso, né? Da Vitalmiro. Deve ser ele, né? Vamos orar então pela Simone. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Simone, oramos pelo seu casamento. O esposo dela foi embora já faz 15 dias, mas nós pedimos que o Senhor toque no coração dele, meu Pai, faça algo poderoso ali no coração dele, traga ele de volta, meu Pai. Fortaleça essa família, fortaleça essa casa, repreende o mal, repreende o demônio, tudo aquilo que tem vindo contra os teus filhos. Nós estamos declarando por terra e nós estamos profetizando sobre essa família o milagre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deixa eu ver quem foi a pessoa que pediu aqui. Simone. Deus abençoe Simone Alves. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ver aqui. É o Valmir Pereira, exatamente. É o pai do Vitalmiro, né? Deus abençoe. Simone Alves também, Deus abençoe. Maria, Deus abençoe. Amém, queridos. Glória a Deus, estou feliz. Tem bastante pessoas aqui já. A Carol também. A Carol Rodrigues. Olha, eu tenho. Caroline Rodrigues. Pensei que era Carol. Deus abençoe, Caroline. Deus abençoe, Eliette Rocha. Glória a Deus. Tá pegando aqui um pedacinho do computador aqui. É por isso que tá dando um foco meio ruim para as letras. Eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se é isso mesmo. O computador tá pegando aqui, ó. Tá pegando um pedaço do computador aqui na tela e tá. Não tá deixando eu ler direito os nomes. Deus abençoe, amados. Marta Carvalho, Deus abençoe. Quem mais? Cadê o pessoal? Glória a Deus pela vida de vocês. Pessoal, vamos interagir. Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo, que cidade, qual igreja você frequenta, tá? Que eu quero orar por vocês, eu quero orar pela sua igreja, eu quero orar pelo seu pastor. Se você é desviado também, quero orar para que Deus te ajude a voltar, que você não pode ficar desviado não. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos então iniciar o nosso estudo hoje, amados. Nosso estudo hoje, a introdução começa assim, olha, vamos falar sobre o medo do futuro. Que você nessa noite seja curado de todos os medos. Entendemos que hoje o mundo está uma pressão tão grande, né? As pessoas estão todas desesperadas. A gente acabou de sair dessa pandemia e essa pandemia trouxe, né, muito medo no coração do povo. E nós precisamos realmente estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, para continuar firme, para continuar de pé e ajudar aqueles que estão, né, aterrorizados, amedrontados, que precisam da nossa ajuda, ok? Então o medo é uma emoção humana natural que todos enfrentamos em algum momento da vida. Ele pode surgir diante de perigos reais, incerteza do futuro, perdas, enfermidades ou até mesmo por aquilo que não compreendemos. Na Bíblia o medo aparece muitas vezes, desde o temor de Adão ao se esconder de Deus no Éden, até os discípulos assustados em meio à tempestade. No entanto, a palavra de Deus nos ensina a diferenciar o medo paralisante, o que nos afasta da fé e da paz, do temor do Senhor. Então existe o temor do Senhor, que é diferente desse medo que muitas vezes nós enfrentamos, né, por conta das dificuldades da vida, por causa da batalha, por causa das guerras da vida, que é saudável. O temor do Senhor é saudável. Esse medo, né, no caso, esse temor, que seria reverência, respeito ao Senhor, isso é saudável e nós devemos ter, tá? Até mesmo porque isso vai garantir o teu futuro de esperança, vai garantir a tua vida eterna com Deus, se você tiver esse medo, esse temor de não pecar contra Deus, de não fazer as coisas que desagradam ao Senhor, tá? Esse daí é saudável, tá? Que nos conduz à sabedoria, Provérbios 9:10. Deus conhece nossas fragilidades e por isso, repetidamente nos encoraja com as palavras, como: não temas, sê forte, eu estou contigo. Então você vai ver várias vezes na Bíblia Deus dizendo isso: não temas, sê forte, eu estou contigo, declarando para mim e para você que não importa o que possa acontecer amanhã, se você estiver com Ele, já era, você vai vencer. Queria muito ganhar uma Bíblia Sagrada para estudar a palavra de Deus em casa. Amém, levar a palavra de Deus. Querido, mas vai numa igreja aí, as igrejas distribuem Bíblias, entendeu? Geralmente as igrejas distribuem, é só chegar na igreja, perguntar para o pastor vai fazer uma coleta ali, rapidamente te dar essa Bíblia, tá bom? Neste estudo bíblico vamos refletir sobre o que a Bíblia diz sobre o medo e como ele afeta a nossa caminhada com Deus e como podemos vencê-lo através da fé, da confiança, do amor, que lança fora todo o medo. O amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Por isso que o medo vai vir, sim, tá? Nós não estamos isentos de sermos aí muitas vezes impactados com esse medo, o medo do futuro, o medo de, meu Deus, o que vai ser amanhã? Será que eu vou estar empregado? Será que eu vou estar com saúde? Será que eu vou estar bem? Entendeu? Todas essas expectativas de futuro, ela realmente vai trazer medo pra gente, vão trazer medo pra gente. Mas se nós estivermos firmados em Deus, vai vir sempre uma palavra que vai lançar fora no nosso coração todo o medo, tá? Então o medo do futuro é uma realidade comum,
Mas Deus não nos chamou para vivermos em temor. Ele nos dá promessa, direção e paz. Ok? Então é isso que a Bíblia diz, tá? Para mim e para você, Deus nos chamou para vencer o medo. Deus nos chamou para, em meio a tantas guerras, tanta dificuldade, tantas crises, sobressair através da palavra dele, confiando nele, tá? Então olha só, primeira coisa para nós não termos medo do futuro é você entender que Deus, ele tem plano de paz e não de mal para o meu e para o seu futuro. Deus, ele tem um plano de esperança. Deus, ele tem um plano de salvação. Deus, ele tem promessas firmadas naquilo que Jesus fez na cruz. Então são muitas bênçãos, são muitas promessas, são muitas coisas boas que Deus tem separado para nós no futuro. Então nós não precisamos ter medo do futuro. Amém, Jesus? O futuro está nos pensamentos de Deus. Deus trabalha com propósitos eternos. E o futuro de Deus não é um futuro apenas no tempo que nós vamos estar aqui, mas é a eternidade que nós vamos ver com Ele. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então olha só, Deus, ele pensa a nosso respeito pensamentos bons, pensamento de paz, pensamento não de mal, mas de coisas boas, para dar o fim que nós esperamos. Você está entendendo? Então creia, coloca o teu futuro nas mãos de Deus. Tá? Não fica preocupado com o que há de acontecer. A Bíblia diz, é necessário que você viva um dia de cada vez, porque cada dia vai trazer o seu mal. Então não fica preocupado com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Se você realmente confiar em Deus, Deus vai cuidar do seu futuro. Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar dos seus netos, Deus vai cuidar da sua família. Você só precisa confiar em Deus, você só precisa crer que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Pensamentos bons, é isso que a Bíblia diz, tá? O amanhã, ele pertence a Deus. Viver um dia de cada vez e com confiança. Não adianta você querer resolver o problema de amanhã que você não pode resolver. Então fica tranquilo, acalma o teu coração, confia no Senhor, entrega todas as falências, fraquezas, as fragilidades, entendeu? Para Deus e creia que lá no futuro Ele vai cuidar. Ele vai cuidar do seu futuro, assim como Ele vai cuidar do meu futuro, assim como Ele vai cuidar do futuro da igreja. Nós estamos vendo aí, é só coisa ruim que o mundo tá falando que vai acontecer. E o próprio quadro do mundo dos dias atuais mostra que as coisas não estão bem. E a tendência não é melhorar, é piorar. Mas se você está em Deus, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer milagres, Deus vai trazer tempos novos, tempos de bênção. Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se preocupa hoje como é que está a sua vida com Deus. Se preocupa hoje como está você com a sua família, com a sua esposa. Nós temos visto hoje muita separação. Querido, mas essas separações que estão havendo por aí, ela também tem um problema sério instalado dentro do próprio lar. Não é uma coisa por acaso. Não, tudo que acontece é toda ação, ela tem uma reação. Tá entendendo? Toda reação ou toda ação provoca uma reação. Então a gente sabe que todos esses casamentos estão sendo desfeitos é por conta de muitas vezes as pessoas não buscarem o conhecimento da palavra de Deus para viver o que a palavra de Deus manda. Entenderam? Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitos dos frutos que nós estamos colhendo são sementes que nós plantamos. Tá ok? Então não se inquiete pelo dia de amanhã, cuida de hoje. Como é que está a sua vida hoje com Deus? Como é que está a sua vida hoje com a sua esposa, com os seus filhos? Como é que está a sua vida hoje na igreja? Como é que está a sua vida hoje como líder? É isso que a gente tem que pôr, tá? E se preocupar, porque nós podemos nos preocupar com o dia de hoje. Mas o que Jesus diz para nós que nós não podemos é nos preocupar com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã vai trazer o seu mal. E cada dia tenha a sua forma de se apresentar. E você vai ter que agir com cada um deles da forma que exigir naquele momento. Então não adianta você se preocupar com amanhã. Porque talvez coisas que você acha que você não vai conseguir resolver amanhã, quando chegar no amanhã, vai estar tudo muito, muito claro, muito fácil. Porque você vai estar em um outro nível, você vai estar com outras condições. E aí você vai conseguir resolver com muita facilidade. Então não se preocupe com amanhã, se preocupe com o hoje.
Se preocupe com a sua vida espiritual, se preocupe com a sua alma, se preocupe com o seu relacionamento, se preocupe hoje. Amém, Jesus? É isso que Deus manda eu dizer para você nessa noite, tá? Porque você não tem poder sobre o amanhã. Você só tem poder sobre o hoje, ok? A fé, ela vence o medo do desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, você não sabe. Mas se eu estou nas mãos de Deus, você está nas mãos do Senhor, tá entendendo? Nós temos que confiar que vai dar tudo certo. Nós temos que confiar que Deus vai agir. Nós temos que confiar que o Senhor vai operar, vai trabalhar, vai manifestar a glória dele. E na hora certa, tudo vai dar certo. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, querido, o processo muita gente não compreende. Mas o final com Deus é sempre bênção. Tá? Sempre vai dar certo com Deus, ok? Você concorda? Como é que está escrito aqui, meu Deus do céu? Ah, Jesus amado. Ô vaqueiro. Ô vaqueiro. Eu tenho que desprezar a tua linguagem porque você tá totalmente errado, tá bom? Você está totalmente errado. Você está generalizando as coisas. Não generalize as coisas, tá bom? Não faça isso. Acho que você é uma pessoa muito inteligente para ficar tecendo esses comentários aqui na minha live, até porque eu estou ministrando um assunto e você vem com uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Então, faz favor, deixa Deus trabalhar na sua mente aí, tá bom? Até porque não pode generalizar as coisas. Você não pode igualar todo mundo de uma mesma forma, em setor nenhum da vida. E muito menos na área espiritual, que é uma área tão séria e que Deus cobra com tanta severidade daqueles que pisam na bola, que fazem coisa errada. Então, não coloca todo mundo no mesmo balaio, tá bom? Não faça isso, ok? Deus abençoe a sua vida, viu? Vamos lá então, a fé vence o medo do desconhecido. Abraão seguiu a direção de Deus sem saber os detalhes. Imagine que Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus diz assim, olha para ele, você vai ser uma bênção. Eu vou te fazer de você uma bênção. Você vai abençoar as nações da terra. Só que Abraão saiu para o desconhecido, ele não sabia. Mas mesmo assim, ele confiou no Senhor. Então a fé vence o medo do desconhecido. Quando você crê no Senhor Jesus, ainda que você não saiba o que vai acontecer amanhã, você está tranquilo, porque você sabe que com Ele o resultado será satisfatório. Mesmo que seja algo ruim. A Bíblia fala, está cheio de exemplos dos nossos irmãos que passaram por muitas dificuldades, por muitas coisas ruins, mas no entanto Deus esteve com eles. Deus esteve dando vitória para eles. E assim também será conosco. Então não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro, não tenha medo do desconhecido. Por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus que vai te dar vitória, tá? Em meio a esse desconhecido. Deus vai trazer revelação, Deus vai trazer sabedoria, Deus vai trazer graça, Deus vai te dar entendimento para que você possa entrar nesse novo ambiente aí do desconhecido e ser bênção, tá? E ser bênção, e ser usado por Deus, ser luz dentro desse ambiente. Então não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo do que vai acontecer amanhã. Não tenha medo do que vai acontecer daqui a 10 anos. Eu sei que estão dizendo que as coisas vão ficar ruins, difíceis, mas não tenha medo, confia no Senhor. Porque se você ficar olhando para as notícias, eu sempre tenho o costume de pregar e dizer sobre isso. O evangelho, querido, são as boas notícias do reino. A palavra evangelho significa boa notícia. Então quando eu prego o evangelho, eu estou falando de algo que traz bênção, que traz descanso, que traz paz, que traz um futuro de esperança, que traz uns céus preparados para nós. Então, o evangelho é tudo de bom, é tudo maravilhoso. O evangelho é cheio de coisa boa. Porém, o mundo, ele vive das más notícias. Se você pegar, por exemplo, o redator de qualquer jornal e conversar com ele, ele vai dizer para você assim, olha, a notícia boa não vende. Claro que hoje não se vende mais jornal, hoje se vende assinatura nos jornais aí, né, digital. Mas não vende mais jornal como antigamente. Mas ele vai dizer dessa forma, ele vai falar, ó, notícia boa não vende. O que vende são notícias ruins. Por isso que o mundo, ele vive em cima de notícias ruins. Uma pessoa pode fazer 10 coisas boas. O dia que ele fizer uma coisa ruim, aquela coisa ruim dele vai ser jogada na mídia. Para queimar aquela pessoa. Por quê? Porque aquilo ali vende. As coisas boas não vendem. Então, o mundo, ele sobrevive de mazelas. Ele sobrevive de negatividade. Ele sobrevive de coisas ruins acerca das pessoas. Todos nós temos um ponto fraco e temos os nossos pontos fortes. Todos nós vamos ser perfeitos em algumas áreas e vamos falhar em outras. Todos nós.
Mas aonde que a mídia explora? Ela explora justamente aquela parte aonde é ruim, porque aquilo ali vende, aquilo ali traz impacto para a sociedade. O evangelho não é assim. Embora o evangelho não esconda os erros e os defeitos das pessoas, mas você vai ver que o evangelho chamou homens e preparou esses homens para eles serem bênçãos. Que quando você começa a olhar as virtudes desses homens, eles são tão grandes, que as falhas deles parecem que passa desapercebido. O caso, por exemplo, do rei Davi. A gente olha para Davi, depois de tudo que ele fez de errado, você não consegue ver Davi como um homem ruim. Por quê? Porque o foco de Deus na vida dele não foi o adultério, não foi o assassinato. O foco na vida dele foi que ele era segundo o coração, que ele era um homem que pedia perdão, que confessava o pecado, que buscava a palavra, que se enchia do Espírito. E foi esse o foco que a Bíblia deu na vida de Davi. Tá entendendo? Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela traz um foco diferente. O foco da palavra de Deus são coisas boas, são um pensamento de paz, tá entendendo? Para dar vitória pra gente. Por isso que você precisa se apegar ao Evangelho. Parar de ficar se apegando às notícias. Agora mesmo teve um rapaz aqui falando coisas que, de fato, ele está errado? Não está. Muitas coisas que ele está falando está certo. Mas não é o foco. Não é o foco, sabe por quê? Porque cada pessoa que errar na sua chamada, ele vai ter que dar conta da sua chamada. Eu não posso ser responsável pelo erro de uma pessoa. Você não pode ser, você é um enfermeiro, você não pode ser responsável pelo erro de um outro enfermeiro. Você é um médico, você não pode ser responsável pelo erro de um médico. Você é um policial, você não pode ser responsável pelo erro de um policial, a menos que você tenha cometido o erro. Então, eles fazem isso com a igreja, querendo colocar todo mundo, como se todo mundo fosse falso profeta, como se todo mundo fosse bandido, como se todo mundo fosse ladrão, quando na verdade não é. Mas essa é uma característica do mundo. Explorar as coisas ruins das pessoas. E não é isso que o Evangelho propõe. Por isso, querido, que nós precisamos olhar para o Evangelho. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós começamos a ter esperança. Nós começamos a ver que, de fato, querido, a gente pode viver uma vida abençoada ainda aqui na Terra. Você não precisa viver sob pressão. Você não precisa viver amargurado, angustiado, trancado dentro de sua casa, com medo da violência do mundo. Não, porque eu tenho um Deus que me protege. Você tem um Deus que te protege. Ah, eu não vou para tal lugar porque eu tenho medo de ir para tal lugar e bater o carro. Eu não vou para tal lugar porque eu tenho medo de ser roubado. Eu não vou para tal lugar porque... Entendeu? Quando você serve a Deus de verdade, você não precisa disso. Tá certo que a gente vai ter que ter prudência, vai ter que se cercar de um monte de artifícios aí para não ser roubado, para não ser pego em um ato de violência. Porém, nós não precisamos ter esse medo todo. Porque você tem alguém que te protege, você tem alguém que guarda você, alguém que cuida de você. Eu falei aqui esses dias atrás um testemunho de uma irmã, de uma mulher que eu fui orar na casa dela, que ela fazia 6 meses que não saía de dentro de casa. Por quê? Porque cometeram um assassinato no portão da casa dela e o rapaz, na hora, fugindo ali do agressor, ele pulou para dentro da casa dela e ele morreu, o rapaz morreu, faleceu na porta da casa dela. E todas as vezes que a mulher abria a porta, ela via aquela cena do rapaz agonizando ali na porta. E aquilo ali paralisou ela de uma forma que ela ficou mais de 6 meses sem sair de casa. Tá entendendo? Trancada dentro de casa. Foi um trauma, um choque mental poderoso que ela não conseguia sair da casa dela. E aí nós fomos chamados para orar. E nós oramos por ela. Eu ungi ela. Fizemos uma campanha na casa dela. 7, acho que sexta-feira, não me fala a memória com os dias. Sei que foi 7 dias. Nós íamos lá, orava e ungia ela. Quando foi no final da campanha, a mulher já estava saindo de casa e dizendo: pastor, eu estou livre. Deus me libertou. Deus me libertou desse medo, desse trauma que eu passei. E é isso que eu quero que você entenda, tá entendendo? O mundo que nós estamos vivendo é um mundo mau, é um mundo maligno, mas nós temos aqui ainda o Espírito, nós temos a palavra de Deus, e você pode se valer dela para viver uma vida abençoada, para ser refúgio até mesmo para esses que estão perdidos. Quantas pessoas estão trancafiadas? Paz do Senhor, Solange, Deus abençoe sua vida. Quantas pessoas estão amarradas? Quantas pessoas estão paralisadas por conta de um trauma? Porque, sabe, não consegue deslanchar porque tem medo, tá entendendo? Mas nessa noite eu quero ministrar sobre a tua vida e dizer para você que Deus vai te arrancar desse medo. Paz do Senhor, Deus abençoe. Quem mais aqui? O Aleph também, Deus abençoe Aleph. Luciana, Deus abençoe. O Jailson Rodrigues, Deus abençoe. Deus vai te arrancar desse medo, querido. Porque Deus diz para mim e para você que o pensamento que Ele tem a nosso respeito é pensamento de paz, pensamentos bons. Embora o mundo, muitas vezes, quer te avaliar de uma forma totalmente errada, quer te ver cada vez mais para baixo,
denegrir cada vez mais a sua imagem, entenderam? Colocar tropeço no seu caminho, fazer com que você não deslanche, não cresça, não prospere, não alcance o alvo, o objetivo. Mas Deus não. Deus diz para mim e para você que Ele quer que nós vivamos uma vida abençoada. Amém, Jesus? Então Abraão saiu sem direção, sem saber os detalhes, mas ele saiu na confiança. E nessa confiança Deus estabeleceu terra, Deus abençoou, enriqueceu a vida dele, Deus deu a promessa do filho, Deus deu a promessa da grande geração através do filho, porque ele confiou no Senhor. Ele não teve medo, tá, de entrar no obscuro, ele não teve medo de se lançar nos projetos e nos propósitos de Deus. Quantas pessoas têm medo? Eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho medo de aceitar Jesus, ir lá e me batizar e depois desviar. Que isso, querido? Que isso? Se você buscar a Deus de coração mesmo, se você renunciar ao mal, se você não se inclinar para a carne, para o pecado, você nunca vai desviar. Você pode até falhar, mas desviar não. Então não temas, não tenha esse medo, não traga esse medo no seu coração, porque a fé vence o medo do desconhecido. A fé vence o medo das coisas que você muitas vezes está te paralisando na vida. Amém, Jesus? A obediência liberta do controle e traz segurança. A obediência à palavra, a obediência a Deus faz com que você realmente comece a ser audacioso, comece a ser uma pessoa com visão, tá? Ousada, intrépida. Era assim, a Bíblia diz que Pedro, antes de ter a revelação do Espírito na vida dele, ele negou Jesus diante de uma mulher. A mulher chegou e disse: você também estava com ele, você também era deles, você também até fala igual a eles. E Pedro disse: não, eu nunca vi esse homem. No dia de uma mulher, Pedro negou. Mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, os homens chegaram para ele e disseram assim: olha, vocês vão parar de falar o nome desse homem aí, ou então nós vamos pegar você e nós vamos prender vocês. E aí Pedro, na frente deles, disse assim: é melhor obedecer a Deus do que vocês. Como é que pode um homem que há uns meses atrás, diante de uma mulher, negou, e agora diante de um príncipe, de um sinédrio, de homens que tinham o poder de arrancar a vida deles, ele simplesmente se levantou, colocou a voz e bradou e disse: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então essa ousadia, essa intrepidez, ela vem através da fé, através da obediência à palavra de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Talvez você está aí trancafiado com medo do mundo, com medo do futuro, com medo das coisas que estão por vir, que estão falando aí de terceira guerra mundial, estão falando aí de nova pandemia, estão falando aí de crise financeira, estão falando... Meu Deus! É tanta notícia ruim que estão falando, que se você não estiver firmado em Cristo, você fica abalado. Mas nesta noite, toma posse, a fé vence o medo do desconhecido. Hebreus 11:8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Tão somente na fé, na confiança, crendo que iria dar tudo certo, e deu tudo certo. E eu profetizo, querido, que na tua vida também vai dar tudo certo. Se você crer, se você depositar sua fé no Senhor, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque o Deus que você serve é um Deus poderoso para guiar os teus passos, para fazer você ir e voltar em paz, para te levar e te trazer. É o Deus suficiente, poderoso, para fazer aquilo que nós precisamos que Ele faça na nossa vida. Amém, Jesus? Deus, Ele dirige os nossos passos. O justo caminha sob orientação divina, debaixo da orientação do Pai. Tá? Mesmo em tempos incertos, o Senhor o conduz. Nesses dias que nós estamos vivendo, são dias tão difíceis, que se você não tiver a proteção e o cuidado de Deus, você desfalece. Você não consegue. Prova disso é que tem muitas pessoas tirando sua própria vida. As pessoas não conseguem absorver, sabe, o peso das mensagens negativas que estão sendo enviadas. Mas nessa noite eu quero dizer para você, querido, que mesmo num tempo difícil como esse, Deus, Ele quer te conduzir. Deus, Ele quer te levar. A Bíblia diz no Salmo 23 que o bom pastor, ele leva as ovelhas para águas tranquilas. Ele leva as ovelhas para pastos verdejantes. Quer dizer, água, alimento, e Ele também leva você para a área de descanso. Então, amados, pense no seu coração. A Jessiquinha está dizendo: boa noite, me ajuda em oração.
Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Jessiquinha, pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, o teu cuidado. Estende as tuas mãos de poder sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Arranca todo o mal, toda a obra das trevas, tudo aquilo que vem atrapalhar a vida da tua filha, pois nós a colocamos diante do Senhor e cremos que o Senhor é o Deus que dá vitória. Em nome de Jesus, oramos por ela e declaramos ela abençoada, em nome de Jesus. Amém, Jessiquinha? Deus abençoe sua vida. Jaque Alcântara, nossa discípula ali da igreja, Deus abençoe, Jaque. Glória a Deus. Então, o justo caminha sob a orientação divina. Então, mas mesmo em tempo incerto, Deus o conduz. Salmo 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Então, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se você anda na palavra, se você está firme com Deus, pode ficar tranquilo. Deus vai confirmar os seus passos. Deus vai confirmar a sua chegada, a sua saída, a sua ida, a sua volta. Deus vai confirmar o seu sentar, o seu levantar. Tá? Então tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Pode ficar tranquilo. Tá? A Bíblia diz que onde nós colocamos a planta do nosso pé, o Senhor vai prosperar. Onde colocamos as nossas mãos, o Senhor vai prosperar. Então essa é a resposta para o seu futuro, que você está aí amedrontado, dizendo: meu Deus, o que será? Como é que vai ser? Deus está mandando dizer para você: se você confiar nele, vai ser tudo certo, vai ser tudo bom. Se você estiver com ele, vai dar tudo certo. Amém, Jesus? Então é isso só que você precisa fazer. Ah, pastor, eu estou desviado. Volte para Jesus. Ah, não estou indo mais na igreja. Volte a frequentar a igreja. Vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. Porque, como diz o ditado aí fora, se com Deus já está difícil, imagina sem Ele. Se servindo a Deus nós já temos um monte de dificuldades no dia a dia, imagina sem Deus. Só que com Deus eu tenho o auxílio de Deus, eu tenho a ajuda de Deus, eu tenho as mãos de Deus, eu tenho o apoio de Deus, eu tenho a oração dos irmãos, eu tenho o apoio da palavra, eu tenho o sangue de Jesus a meu favor, eu tenho o nome de Cristo que é poderoso a meu favor. Então é impossível não vencer com Ele. Agora, sem Ele é impossível vencer. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você nessa noite que o Senhor quer confirmar os seus passos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E deleita-se no seu caminho. Amém, Jesus? Então Deus dirige os passos de quem realmente confia nele. E não fica atrás de má notícias, não. E não fica dando ouvido, não, para a televisão e para as notícias que estão vindo, não. Tá? Não se alimenta disso, não. Não se alimenta disso, não. Ah, é muita violência, é muito isso, é muito aquilo. Deixa isso para lá. Vai ler a Bíblia. Vai para a igreja orar. Vai adorar o Senhor. Vai encher o teu coração e a tua mente de coisas boas. Se você encher a tua mente e o teu coração de coisas boas, essas coisas não terão peso dentro de você. Elas não te ditarão regras e nem te farão tomar decisões na vida. Porque tem muita gente que fala: ah, eu vou sair daqui e vou para tal lugar, porque aqui está muito violento. Aí chega lá no outro lugar. Eu lembro que na época da pandemia, muitas pessoas que estavam aqui em Campinas disseram assim: ah, eu vou lá para Minas Gerais, eu vou para o meu sítio lá, eu vou ficar no meu sítio, porque lá eu vou ficar livre, não vou pegar esse vírus. Chegou lá, contraiu o vírus, quase morreu. Entenderam? Então não adianta você correr. Você tem que estar firmado em Deus. Você tem que estar em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, feliz será na cidade, feliz será no campo. Aonde você estiver, Deus vai te prosperar, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Agora, se você estiver sem a mão de Deus, meu irmão, aí a coisa estreita, a coisa complica. Amém, Jesus? Jesus já venceu o mundo. Então, por essa informação, para mim e para você, né, nós já temos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Por esse motivo, nós já somos mais do que vencedores. Não há por que ficar desesperado e amedrontados. Não há por que ter medo do futuro, porque o passado já nos garantiu a vitória. O passado foi quando Jesus morreu na cruz. Nosso futuro já está garantido por meio do seu sacrifício. Tá? Mesmo com aflições, temos paz e o futuro já foi vencido na cruz. João 16,33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, João 16,33, Jesus dizendo para mim e para você que você precisa ter paz. Você tem paz? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. Você que está aí do outro lado, que está me assistindo, você tem paz no seu coração? Você tem paz? Ou você vive aflito? Ou você vive aflita? Porque se você não tiver paz, Jesus está dizendo assim: olha, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Você precisa ter paz em Cristo.
Talvez o mundo não vai te dar essa habilidade de ter a paz. A Bíblia diz, Jesus diz, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo, querido, ela é alcançada por meio de guerras. A paz de Cristo não. A paz de Cristo é conquistada através da morte dele na cruz do Calvário para nós. Então, a paz de Cristo é algo que transcende tudo, porque ela vem de dentro de nós, para fora. Quem tem paz em Cristo não tem medo do que pode acontecer. Não tem medo das guerras, das crises, das dificuldades que virão. E virão. Olha lá a Ucrânia como é que está, olha lá, né, na faixa de Gaza, olha lá nesses países todos. Já estão acontecendo, já tem guerras ali naquele lugar, as pessoas já estão sofrendo ali naquele lugar. Poderíamos estar lá também, poderíamos ser vítima de tudo isso que está acontecendo. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, ainda que você esteja em meio a uma guerra humana física, se você estiver em Cristo, você terá paz. Você terá paz. Então não temas, não tenhas medo, não temas. O Espírito Santo é o nosso consolador e guia. Ele nos lembra as promessas de Jesus. Ele nos consola nas incertezas da jornada. Quantas vezes nós estamos dando passos, mas nós não temos certeza do que será, o que vai acontecer, como é que vai ser. Eu lembro uma vez que eu estava numa empresa e eu fui chamado para trabalhar numa outra empresa. E eu saí daquela empresa para ir para outra empresa. E eu fiquei meio desesperado, eu não sabia como é que ia ser. Chegando lá deu tudo errado. Aí eu tive que voltar atrás, pedir perdão para Deus por ter saído. Então quantas vezes nós tomamos decisões que a gente não sabe como é que vai ser. E quando a gente toma decisão lá na frente, às vezes até dá para revogar, dá para voltar atrás. Mas tem decisões que a gente toma que não dá para voltar atrás. Não dá. Por isso que nós precisamos da direção de Deus. Precisamos buscar em Deus a resposta de tudo, né? Porque Ele é o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso guia. É aquele que pega nas nossas mãos, é aquele que nos dirige, é aquele que nos conduz, é aquele que nos leva a porto seguro, que nos faz, triunfar. É Ele. Então nessa noite, amado, não tenha medo do futuro, tenha medo de andar sem o Espírito Santo. Tenha medo de andar sem a palavra de Deus. Tenha medo de andar sem ser um adorador do Senhor. Mas no medo do futuro não. O futuro é lindo, é maravilhoso. O futuro para aqueles que estão em Cristo é maravilhoso. A Bíblia diz é futuro de esperança. Porque nós vamos estar com Cristo. Nós vamos morar com Ele para sempre na glória. Então, o Espírito Santo quer nos guiar. Para quê? Para que nós não venhamos ter, frustrações na nossa caminhada. Ok? João 14, 26, 27 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Nem tenhais medo, nem andais amedrontado. Entendeu? Confia no Senhor. Confia no Senhor que vai abrir a porta do emprego para você. Que você vai ter um salário. Que você vai ter uma renda. Que você vai trazer comida para casa. Que você vai pagar os boletos no final de semana, no final de mês. Confia. Deus vai fazer isso. Deus quer fazer isso. Deus pode fazer isso. Então, deixa o Espírito Santo te guiar nesse futuro, aterrorizador. Nesse futuro que você não tem noção do que vai ser. Deixa o Espírito te guiar. Pede para Ele, Espírito, me guia. Pega nas minhas mãos. Me ajuda a caminhar nesse novo tempo. Nessa nova fase. Pede para Ele te guiar. E você vai ver, Ele vai te guiar. E vai dar tudo certo. Porque quem está com Cristo já tem a vitória. Já recebeu a bênção, já recebeu a vitória. Deus, Ele cuida, amado, até dos detalhes. Nenhuma preocupação é pequena demais para Deus. O Senhor sabe o que precisamos antes de pedirmos. Mateus 6:31, 32 diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe quando você está desempregado. Deus sabe quando você precisa comprar roupa. Deus sabe quando você precisa comprar comida. Deus sabe quando você precisa pagar o boleto. Deus sabe. Isso aí Deus sabe de tudo.
Você só precisa confiar que Ele vai te prover. Você só precisa confiar que Ele vai abrir portas para você, que vai trazer bênção. Amém, Jesus? Descarregue toda essa opressão de sua alma em Cristo. Diga para Ele hoje: Cristo, Senhor, eu confio em Ti. Senhor Jesus Cristo, eu confio em Ti. E eu creio que o Senhor pode agir. Eu creio que o Senhor pode me dar um futuro de esperança. Eu creio que o Senhor pode tirar todo esse medo que eu estou tendo do futuro. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua condição. Hoje, quem sabe, você pode estar chorando por N problemas que você está enfrentando. Mas se você confiar no Senhor, se você crer que Ele vai te ajudar, se você crer que Ele vai entrar com você nesse futuro que você está conhecendo ou vai conhecer, se você crer, Deus vai fazer coisas grandes. A paz do Senhor, Sublime. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Sublime, cremos que o Senhor é o Deus que visita. Ó Deus, em nome de Jesus, traga paz à tua filha, traga alegria ao seu coração, arranca todo o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, todo espírito maligno, nós estamos declarando por terra em nome de Jesus. E nós estamos profetizando o milagre sobre a vida da tua filha. Em nome de Jesus, nós estamos declarando a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Sublime? Deus abençoe. Que o Senhor continue abençoando e prosperando a sua vida. Amém, Jesus? Então, queridos, Deus cuida de todos os detalhes. Deus não permite. A Bíblia diz que até o fio de cabelo da nossa cabeça são todos contados. Deus chama todas as estrelas pelo nome. Então Deus é detalhista. Ele virá na sua vida e Ele vai entrar com providência, Ele vai agir. Mas para isso você precisa crer que Ele vai entrar nesse futuro seu, juntamente com você. Não vai te deixar só. Então não temas, não fique apavorado. Pode orar pelo meu noivado, o inimigo está querendo atrapalhar. Ismael Alcântara. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Ismael Alcântara e também pelo seu noivado. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a bênção sobre a vida do teu filho, que o Senhor possa repreender todo o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, que ele possa tomar posse da bênção e da vitória que o Senhor tem para a vida dele. E no nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Ismael? Deus abençoe, que Deus possa te prosperar grandemente nos seus projetos. Glória a Deus. O futuro do justo é abençoado. O justo é a única pessoa que pode ficar tranquila acerca do futuro, porque o futuro já foi abençoado por Cristo. Amém, Jesus? A herança do justo é firme. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Há uma construção de bênção na vida do justo. Há um trabalhar de Deus nos bastidores da sua alma. Está entendendo? Você talvez não perceba, mas Deus está trabalhando para quê? Para que você se torne cada vez mais justo, para que a tua luz cada vez brilhe mais, para que as pessoas olhem e tenham você como uma referência daqueles que realmente têm a presença de Deus. Então, a herança do justo é firme. O que Deus tem separado para mim e para você, a Bíblia diz que não subiu ao coração, os olhos não viram, tá? A mente não concebe o que Deus tem para nós. Então, a herança nossa é firme, a tua herança é firme. Por isso que você não pode ficar cabisbaixo, desanimado, achando que vai dar tudo errado. Não vai dar tudo errado, vai dar tudo certo na tua vida se você crer. Porque o futuro do justo é abençoado. Amém? Deus já trilhou, Deus já determinou como será o futuro daqueles que servem a Ele. Em todas as instâncias, tanto aqui na área física, quanto na área espiritual, quanto no sobrenatural, quanto nós tivemos com Deus na glória. Então Deus já projetou tudo, já está tudo nas mãos de Deus, está tudo certo. Você só precisa confiar, você só precisa permanecer. Porque Deus não tem negócio com aqueles que retrocedem. Deus não tem negócio com aqueles que olham para trás. É por isso que você vai ver um texto da Bíblia que fala, Jesus diz assim, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque a mulher de Ló recebeu um recado dos anjos dizendo, não olhe nem para trás, escapa-te por tua vida, não olhe para trás. E a mulher, quando estava saindo, que viu o fogo queimando, e ela percebeu que os bens dela também estavam sendo queimados naquela casa que ela morava, ela então vacilou e olhou para trás. Não olhe para trás, olhe somente para Jesus. Está entendendo? Se você olhar para trás, você vai automaticamente cair da fé.
você vai deixar de receber a bênção. A Bíblia fala sobre a cidade chamada Zoar, que é onde o sol brilhou no dia em que eles entraram em Zoar, depois de ter escapado da morte de Sodoma e Gomorra, da destruição de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, olha, há um Zoar lá na frente, há uma cidade de luz, há um sol que vai brilhar amanhã, porque a Bíblia diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então Deus começou algo na sua vida, e esse algo que Deus começou, ele vai até você ficar perfeito aos olhos dele, até você ficar pronto para ser utilizado na obra dele, no reino dele. Então você não pode retroceder, porque o teu futuro já é um futuro abençoado. Porque se você é abençoado, o teu futuro é abençoado. A tua caminhada é abençoada. As bênçãos que Deus tem para a tua vida virá ao tempo certo. Tá? Então não te desespere. Não se desespere enquanto ao futuro. Pelo contrário, creia e descansa. Porque quem confia, descansa. Quem confia, dorme em paz. Pedro estava com decreto de morte para o dia seguinte, preso. Mas a Bíblia diz que ele dormia tranquilamente, até o anjo do Senhor chegar e acordar ele. E ele estava amarrado, pés e mãos, preso em 2 soldados, uma à direita e outra à esquerda. E mesmo assim ele dormia tranquilamente, sabendo que havia um decreto que no dia seguinte ele seria decapitado. Por que ele dormia em paz dessa forma? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que se ele morresse estava tudo certo. Era propósito de Deus, então, tranquilo. Porém, a Bíblia diz que o anjo foi lá e levantou ele, e as algemas caíram da mão dele. Os homens continuaram dormindo ali. As prisões foram abertas por milagre, e ele saiu. Ele achou que estava até sonhando. Quando chegou lá fora, ele percebeu que aquilo ali era realidade, que Deus havia mandado o anjo lá na prisão e tirar ele da prisão, tá entendendo? Tão somente porque havia o quê? Um futuro abençoado para ele. Eu quero dizer para você, tem um futuro de Deus abençoado para a tua vida. Ora por minha vida familiar, Arnaldo Santos. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da família do Arnaldo Santos. Pedimos a tua bênção, o teu cuidado, a tua intervenção. Ajuda os teus filhos na sua casa, repreende todo o mal, todos os demônios. Nós declaramos cura, libertação, vitória sobre essa família. Profetizamos milagres e bênçãos sobre eles. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a bênção, Pai. Amém, Jesus. Amém, Arnaldo? Deus abençoe. Então a herança do justo é firme, querido. Tá? Então continua firme. Cresce cada vez mais na presença do Senhor. Aprenda a buscar o Senhor. Aprenda a ler a sua palavra. Aprenda a orar, a clamar por Ele. A orar, a adorar o Senhor. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. Tá? Não deixa nada atrapalhar isso. Nem na igreja, nem fora da igreja, nem na mídia. Nada atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Amém, Jesus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro deve nos assustar. E é isso que Paulo fala em Romanos 8, 38 e 39. Nem o futuro poderá nos separar do grande amor de Deus, que veio manifesto através do seu Filho naquela cruz, através de Cristo Jesus. Então, através de Cristo, Deus derramou o seu grande amor para conosco. E o futuro não pode separar isso. O futuro não pode roubar a tua fé. Jesus ele coloca uma indagação no meio do povo, dizendo assim, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Ele está falando de futuro. Futuro daqueles homens que estavam ali naquele momento que ele estava pregando. Ele disse, será que quando o Filho do Homem voltar, haverá ainda fé na terra? Essa é uma pergunta que ele fez para o universo, que tem que ser respondida por você, tem que ser respondida por mim. Está entendendo? Se Jesus voltasse agora, haveria fé na terra? Eu creio que sim, eu tenho fé, você tem fé, nós temos fé. Então é uma pergunta que está aí para mim responder, para você responder. Nós devemos responder essa pergunta. O futuro não pode nos separar de Deus. O futuro não pode nos assustar, porque nós servimos alguém muito maior do que o futuro. Nós servimos alguém que vive na eternidade. O futuro é um tempo na terra. Está entendendo? O Deus que nós servimos, ele não está debaixo dessa ordem de futuro, dessa linha de tempo. Ele habita na eternidade. E é esse Deus que nós servimos. Por isso que esse futuro, embora seja para nós incerto, escuro, obscuro, não temos certeza do que vai ser,
para o nosso Deus que vive na eternidade, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. Por isso que nem o presente e nem o futuro devem nos afastar de Deus ou nos assustar. Pelo contrário, com Deus, querido, você vai ter vitória no seu futuro. É isso que tem que pôr na cabeça. Ouvindo a palavra de Deus, servindo a Deus, o teu futuro é de esperança, o teu futuro é de êxito. Amém? O amor de Deus é a nossa segurança. Romanos 8,38 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada, absolutamente nada, e nem o futuro, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então se você está com medo e por isso você desistiu, eu quero dizer para você que não pode, nada pode separar. No futuro não pode separar. Por mais escuro que ele seja, por mais tenebroso que ele seja, eu quero dizer para você o seguinte: o Deus que você serve, Ele é maior do que o futuro. Ele vive na eternidade. E Ele garante para você vitória. Ele garante para você paz. Por isso que Ele dá as dicas certas. Ele diz os comandos certos. Não temas. Não se preocupe com amanhã. Se preocupe com hoje, agora. Como é que está a sua vida agora? Como é que está a sua vida espiritual agora? Como é que está a sua vida emocional agora? Como é que está o seu relacionamento com sua família agora? É agora que você tem que pensar. Amanhã vai vir. Hoje é hoje. Hoje é o presente. Hoje é o dia que você pode mexer. É o dia que você pode fazer as coisas acontecer. Amanhã não. Amanhã é outro dia. Você nem sabe se você vai chegar lá. Eu não sei se eu vou chegar lá. Amém? Então não temas o futuro. Tá? No teu poder está o presente de hoje. Administre bem esse presente. Relacione bem com sua esposa, com seus filhos, com a sua fé, a igreja. Faça tudo isso. Tá? Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor. A entrega verdadeira gera descanso. Confiar é escolher descansar no caráter de Deus. Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? O futuro tem que ser entregue para Deus. E Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai te prosperar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai mudar a sua mente, seu coração, se você der lugar, se você deixar. Tudo que você busca de Deus, você vai receber, se você se entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. O medo do futuro é neutralizado quando nos lembramos que Deus está no controle. Em Cristo temos paz, direção, promessas e a certeza de que o nosso amanhã está seguro. Podemos viver livres do medo, confiando naquele que já está no nosso futuro. Jesus está lá no seu futuro. Está te esperando. É igual aquele pai quando o filho começa a engatear, né? E depois começa a dar os primeiros passos. O pai coloca o filho de pé e vai lá na frente, fica com os braços abertos esperando para que o filho venha. Jesus Cristo está lá na frente com os braços abertos esperando para que você venha para o futuro. Porque o futuro seu, o meu futuro, o nosso futuro será nobre, será êxito, será de esperança, será de bênção. Não haverá derrota no nosso futuro, não haverá falência, não haverá nada disso, nenhuma fragilidade. Por quê? Porque já está traçado em Cristo e a vitória já é nossa. Então se você tinha medo do futuro, hoje é noite de você largar, arrancar, deixar esse medo em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar por você, quero orar pela sua família, pela sua casa e declarar a bênção de Deus. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, estamos iniciando essa série do medo. Falamos hoje sobre o medo do futuro. Cremos que o Senhor vai fazer algo grande na vida dos teus filhos. Por isso nós estamos aqui para ser participante dessa ação. O Senhor precisa de homens e mulheres que se colocam na brecha para que possam ser portadores da bênção e distribuidores, meu Pai, da sua bênção, da sua dispensa, sendo dispenseiro na sua casa. E nós estamos aqui como dispenseiro para levar aquela palavra que vai mudar o coração dos teus filhos, para que eles possam viver uma vida de esperança, uma vida de paz. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor traçou um futuro de esperança para cada um dos teus filhos, e o Senhor, meu Pai, está lá na frente, nos esperando com que nós venhamos, que nós possamos chegar ali ileso, curados, libertos, transformados, porque toda essa caminhada para o nosso futuro já foi escrito pelo teu dedo, já foi escrito pela tua palavra, e nós não precisamos temer a nada, porque já está tudo determinado como será. Então eu oro pelos teus filhos,
alguns que têm sido paralisados por conta do terror e do espanto que tem sido semeado nesses dias. Eu oro por eles e peço que o Senhor visite os corações, que o Senhor arranque o síndrome do pânico, o terror, o espanto noturno, que o Senhor arranca o medo da violência, todo tipo, meu Pai, de fobia que tem instalado na mente, no coração dos teus filhos e tem impedido eles de avançarem e de alcançarem o êxito. Eu oro por eles agora e profetizo milagre, profetizo cura, profetizo libertação, profetizo bênção em nome do Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Tive que internar meu esposo numa clínica de recuperação, Alex Damião. Estou tão angustiada. Pai, nós oramos pela vida da Ruth Helena, que teve que internar o esposo dela na casa de recuperação. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, que o Senhor possa visitar o coração do esposo dela, meu Pai, em nome de Jesus. Visita ele lá na casa de recuperação e ajuda no processo da recuperação. Traga ele de volta recuperado. Traga ele de volta livre de todo o poder das drogas, todo o poder do inferno, todo o poder dos demônios. E traga o teu filho liberto para profetizar e para ser um agente de paz, um agente de milagres nesse mundo, nessa terra. Em nome de Jesus, eu oro por eles e declaro a vida deles abençoada, em nome de Jesus. Amém, Ruth? Glória a Deus. Amados, prestem atenção, aquele recadinho de sempre. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade Evangélica Esperança. Tenho sempre pregado aqui na segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. E quero deixar aberto para você que sentiu no coração, que quer nos ajudar aqui nessa obra com uma oferta, uma primícia, um dízimo, um voto, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração, tá? Você que é do TikTok, me procure no privado, que eu vou estar passando para você o Pix da nossa igreja, e assim você pode nos auxiliar, você pode fazer uma oferta, e eu vou estar orando por você aqui também, declarando a bênção de Deus na área financeira da sua vida. O pessoal do Kawai tem aí os vídeos abaixo, o Pix, tá? Então se você quiser fazer uma oferta, fique aberto e depois eu vou estar orando por você, declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Você que não é inscrito no meu canal, já sabe, não saia daí sem se inscrever. Precisamos aumentar o número, né, de inscritos. Para quê? Para possamos alcançar outros patamares, outros níveis. Eu preciso da tua ajuda, tá bom, querido? Então, vai lá, se inscreve. E quando nós iniciarmos a live, pega o link e manda para toda a sua rede, para que outras pessoas venham participar conosco. Essa é a palavra. Que Deus te abençoe, que o teu futuro seja um grande futuro de esperança, de milagre, de bênção, e que Deus use você poderosamente para abençoar outras vidas. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.